Doutora, é interessante que antigamente, quando as pessoas recebiam o diagnóstico de que estava com câncer, o mundo praticamente se acabava, né? Era quase uma sentença de morte. E o tratamento nem se fala, a quimioterapia principalmente. Está mudando esse conceito, as pessoas conseguem receber com mais naturalidade. Bom dia, doutora. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É com grande satisfação, né, que eu realmente estou aqui com o objetivo de desmistificar. Eu acho que o objetivo dessas campanhas que a Alisson falou, tanto Setembro Dourado, Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim, cada mês daqui a pouco vai ter uma cor, né? O objetivo é desmistificar, sim. Eu acho que hoje o diagnóstico de câncer realmente não é uma sentença de morte. Nós temos exemplos vivos, como a Alisson relatou, da nossa paciente, que hoje abraçou essa campanha para desmistificar esse câncer de mama, para tirar essa ideia que quem tem câncer vai morrer. Todos nós vamos morrer, né? Um dia, enfim, não necessariamente desta doença. E eu acho que sim, com certeza, hoje em dia, esse diagnóstico ele é recebido de uma forma bem mais suave, de uma forma bem mais natural. A gente consegue ver em rodas de bate-papo as pessoas conversando sobre parentes que tiveram câncer ou próprias situações que as pessoas passaram. Por exemplo, eu sou uma prova viva que o câncer não mata. Eu já tive câncer. Já tive câncer nos meus 18 anos. Então, hoje eu tô com 33. Então, eu sou a prova viva realmente que isso não é um diagnóstico, não é uma sentença de morte. Então, o que é importante para o diagnóstico do câncer não ser uma sentença de morte? O diagnóstico precoce. É para isso que a gente debate tanto, que a gente divulga tanto essas campanhas. Porque quanto mais precocemente a gente diagnosticar, a maior probabilidade desse paciente ter uma taxa de cura efetiva. Agora, todo tipo de câncer tem prevenção? Nem todo tipo de câncer tem prevenção, né? Todo tipo de câncer tem uma tentativa de diagnóstico precoce, né? A gente sabe que a gente só consegue prevenir aqueles fatores de risco que a gente consegue identificar. Tem tumores que a gente não sabe quais são os fatores que fazem ele se desenvolver no ser humano. Mas, batidamente, o câncer de mama, o câncer de estômago, o câncer de cólon, a gente já sabe de vários fatores que interferem. O câncer de bexiga também. Então, isso a gente tem como fazer essa prevenção, sim. Eu sei que o objetivo aqui não é falar da sua pessoa, mas no seu caso, por exemplo, você descobriu como? Descobri esporadicamente. Tive uma dor, fui fazer um exame e descobri que tinha um câncer renal. Entendeu? Então, foi um achado, na verdade, foi uma sorte minha, graças a Deus que eu tive essa dor, porque se eu não tivesse, eu não ia descobrir nunca. Como é que a pessoa consegue identificar que é um provável, digamos assim, tá com câncer? Como é que a pessoa consegue? Vários sintomas gerais, na verdade, né? O paciente começa com perda de peso, falta de apetite, anemia, um cansaço exagerado, muitas vezes uma sonolência. Então, quando o paciente tem alguns, a gente chama de sinais de alerta, sinais ou sintomas de alerta. Febre, muitas vezes pode ser um sintoma, febre constante, persistente. Dor de cabeça constante também não? Pode ser, relacionado aos tumores cerebrais, sim. Convulsão, né, perda de movimento. Então, cada câncer tem os sintomas gerais e tem os sintomas específicos. E todo câncer tem cura? Quase todo câncer tem cura, se diagnosticado precocemente. Isso é um fato. Se o diagnóstico for tardio, a gente diminui em muito a chance de cura do paciente. A principal arma contra o câncer ainda é a quimioterapia? A principal arma contra o câncer, eu costumo dizer que a quimioterapia faz parte, mas não é a principal, não. A principal arma contra o câncer é o diagnóstico precoce. No início da entrevista, você você informou dizendo que houve um aumento de incidência dos casos aqui no Seridó. Na verdade, eu não caracterizo isso como aumento de incidência. Eu caracterizo isso como aumento do diagnóstico precoce. Descoberta, né? Exatamente. Hoje em dia, as campanhas, a facilidade que o paciente está tendo ao acesso médico e a solicitação dos exames está facilitando muito a vida da gente. Até porque acho que é possível que muitas pessoas que nos escutam nesse momento nem sabem que tem câncer, né? Exatamente. Muitas pessoas que estão escutando não tem nem a noção disso. Infelizmente, né? Infelizmente. Agora, em todo tipo de câncer, por exemplo, a quimioterapia e a radioterapia, ela é necessária? Você pode tratar um câncer sem passar por esse processo? Pode sim. Pronto, eu tratei meu câncer sem passar por processo de quimio e rádio. Né? Então, tem tratamentos oncológicos que são apenas cirúrgicos, só a cirurgia resolve. Tem tratamentos oncológicos que se precisa da cirurgia ou de um tratamento complementar, que a gente chama de adjuvante. Né? Ou até antes do procedimento cirúrgico também a gente pode fazer quimio e rádio. Isso depende muito de cada caso e de cada estadiamento. Quem está em casa nos ouvindo e de repente conseguiu aí se identificar com algum sintoma que a senhora falou aqui, pode procurar a liga ou a pessoa só procure no caso real? Como é que é esse encaminhamento? Então vamos lá, falar um pouquinho desse fluxo. Na verdade, o paciente que tem algum sintoma que ele tenha se identificado aqui falando, ou algum sintoma diferente, a primeira coisa é procurar a unidade básica de saúde, tá? Por quê? Porque essa triagem inicial é sempre feita por eles. A liga, na verdade, é um serviço de referência. Então, para os pacientes irem pra gente, de uma forma geral, seja cirurgia, radioterapia, oncologia, ele tem que ter alguma lesão suspeita, né?
Então, procura a unidade básica de saúde, ele teoricamente vai ser examinado pelo médico, pelo profissional, e vai ter o exame solicitado para investigação da queixa que o paciente está relatando. Então, a partir do momento que ele faz esse exame, que tem alguma atividade suspeita no resultado dele, automaticamente o médico do postinho, até o enfermeiro, pode encaminhar. A gente tem um serviço de triagem na liga, que sou eu quem faço, de segunda a sexta. Eu dou uma avaliada na história do paciente, dou uma avaliada nos exames. Se eu realmente confirmar a suspeição de alguma lesão ou de alguma doença oncológica, a gente já encaminha para a especialidade referente. Seja cirurgia torácica, cirurgia geral, tudo dentro da instituição. Então a pior notícia é com você, então, né? Isso sempre sobra para mim. Como é que a pessoa reage, o paciente reage nessa confirmação? Depende muito de cada paciente, né? O que o oncologista ou o profissional que vai dar esse diagnóstico tem que ter é muita sensibilidade. Acho que a partir do momento que a gente se põe no lugar do paciente, a gente consegue ter um feeling melhor, uma sensibilidade melhor. Porque ao mesmo tempo que a gente dá o diagnóstico de câncer, que para alguns é uma sentença de morte, a gente não pode tirar a esperança do nosso paciente. Porque caminhar juntos, vamos caminhar até o fim. É mito, é verdade que, por exemplo, tem gente que convive a vida inteira com câncer. Aí, quando descobre, ele dura uma semana. Isso é mito? Na verdade, é mito. É mito, que na verdade ele conviveu a vida inteira, né? Só fez descobrir no fim. Então, isso é muito variável. Tem muito isso, os pacientes chegam muito, principalmente aqui no interior, na região, dizendo assim, doutor, eu estava muito bem, quando o doutor biopsiou, tirou um pedaço, pronto, cresceu e fulaninho morreu. Gente, isso não existe. Ele não estava muito bem, né? Ele estava se adaptando às limitações que a doença estava impondo. Apesar da senhora não concordar, mas hoje a gente percebe que existem muitos diagnósticos, aliás, aumentou o diagnóstico com relação ao câncer nos dias de hoje. Sim. É mudança de hábito? Por quê? Como é que se explica isso? Na verdade, sim, aumentou a incidência dos casos também, de uma forma geral no mundo. Por quê? A população está vivendo mais. Antes, na época da Primeira e Segunda Guerra, ninguém vivia até 60 anos. Segunda Guerra, sim, mas na época da Primeira Guerra, todo mundo morreu aos 40, né? Então, hoje em dia, 40 a pessoa está começando a vida, praticamente. Então, quanto mais velha a população, maior a probabilidade dela ser submetida a mutações, que isso acontece todos os dias no nosso organismo. Então, o fator principal é envelhecimento da população, né? Mudança de hábito, sim. Hoje em dia, nós não comemos de forma natural, nós não agimos de forma natural, nós expomos muito a situações externas, como sol demais, radiação ionizante, que antigamente não tinha. Então, tudo isso favorece o aumento da incidência. A alimentação saudável é importante? Estritamente importante. Nós somos o que comemos. Mas tem que se alimentar de acordo com o câncer que você tem? Não. Tem que se alimentar de uma forma natural, de uma forma saudável. O máximo que puder, com comidas orgânicas, seria o ideal, né? Para evitar que alguns tipos de tumores sejam desenvolvidos, principalmente os tumores do trato gastrointestinal, estômago, intestino. Vamos aqui a alguns mitos ou verdades. Por exemplo, fumar aumenta o risco de câncer? Aumenta a probabilidade de câncer, principalmente de pulmão e bexiga. De 10 pacientes que têm câncer de pulmão, 9 eram fumantes. E câncer de bexiga normalmente é estritamente associado também ao uso do tabagismo. E o renal também. Vivemos numa vida muito estressada hoje em dia, um corre-corre danado. O estresse causa câncer? O estresse não causa câncer, mas altera o sistema imunológico. E alguns tipos de câncer são relacionados ao bom funcionamento do sistema imunológico. Então ele dá um empurrãozinho, né? Contribui um pouquinho. O sedentarismo provoca também, câncer? Sedentarismo sim. Sedentarismo provoca câncer à medida que o paciente aumenta de peso, aumenta a quantidade de gordura, aumenta a produção hormonal. Porque nós produzimos hormônio também na nossa gordura corporal. Então, aqueles tumores que são influenciados pela produção hormonal vão ser influenciados também pelo sedentarismo e pela obesidade. Um pouco ligado ao sedentarismo, à obesidade. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Então tem que emagrecer, né? O ideal é ser magrinho. Não, o ideal é ser magrinho, né? Isso é um mito, na verdade. Mas o ideal é ser saudável. Hoje, praticamente, ninguém consegue viver sem ele. O uso do celular causa câncer? Nada que comprove cientificamente tumor cerebral com celular, não. E o câncer, ainda bem que não é contagioso, né? Não, graças a Deus. Gente, pelo amor de Deus, não tenham medo de tocar em pacientes com câncer. Não tenham medo de abraçar, não tenham medo de ficar do lado. Pelo contrário, né? Eu acho que o carinho ajuda muito no tratamento. O carinho ajuda e muito. Deveria ser um item do tratamento, o cuidado familiar e o carinho dos amigos. Então, assim, câncer não é transmitido pelo toque, câncer não é contagioso, né? O que é contagioso é a nossa falta de amor com o próximo. Isso a gente tem que quebrar. E a maioria tem cura? A maioria tem cura quando diagnosticado precocemente. Doutora, eu quero aqui agradecer a sua participação. Acho que é muito importante realmente esses ensinamentos através do rádio, porque muitas pessoas que estão em casa despertam o interesse, a curiosidade de procurar. Então, para quem está em casa nos ouvindo, que acabou de receber a notícia que tem um câncer, como é que deve se comportar? Primeira coisa é procurar apoio
da família, procurar apoio de amigos e procurar um profissional especializado para isso. Eu costumo dizer que existem muitos mitos, você acabou, mitos ou verdades, né? Quando o paciente recebe diagnóstico de câncer, todo mundo vira meio oncologista, né? O vizinho vira oncologista, o parente mais próximo vira oncologista, os amigos viram oncologistas. E também não adianta se consultar pelo Google também, né? O Google é o melhor oncologista do mundo nessas horas, Google. então. Dr. Google. Então, acho que o importante é anotar suas dúvidas, saber que isso não é uma sentença de morte e procurar tirar o medo e desmistificar com quem realmente sabe. Né? Então acho que isso é o mais importante. Eu digo isso porque eu tenho amigos que quando descobriu que tinha câncer foi pro Google, né? E pegou todo o diagnóstico, a receita. Já vem com tratamento médico, né? Só vem com papel. E aí a consulta pro especialista é fundamental, né? É fundamental e essencial. Faz-se mista para o paciente começar o tratamento, porque na verdade a gente quem define se esse paciente vai fazer tratamento ou não. Ainda nessa linha de mito, é verdade que a nossa região a maior incidência de câncer é o câncer de pele ou não? Sim. Na verdade, não só na nossa região, né? O câncer de pele principalmente o Siloé, que é um calor imenso, né? E assim, a população daqui normalmente é descendente de europeia, né? Descendente de europeu, então é branquinho, do olho claro, se expõe muito ao sol. Então a maior incidência daqui realmente é o câncer de pele. Que cuidados nós seridoenses deveríamos ter com relação a essa questão do câncer de pele? Protetor solar 25 horas por dia, primeira coisa. Lembrar que o protetor solar a pessoa não passa de manhã e tá protegido o resto do dia, não. Passou com 2 horas, tem que repetir a passada. Né? Primeira coisa é essa. E assim, não ter vergonha de sair na rua com boné, chapéu, sombrinha. Roupa, se puder usar roupa de proteção UV também é interessante, porque aqui a incidência é muito grande. Gente, o sol aqui eu fico impressionada todos os dias. Eu acho que no outro dia não vai ser mais quente, mas consegue ser mais quente do que no dia anterior.